Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então, quando ele vai aqui no versículo 4, ora, há diversidades de dons, mais uma vez, vamos lembrar que nós estamos falando de manifestações. Essa passagem, ora, há diversidades de manifestações, mas o Espírito é o mesmo. Então ele não pode, para começar, ele não pode se contradizer. Ok? E quando eu falei que todos os crentes são sacerdotes, ou são um sacerdócio, mas nem todos os crentes têm um dom de ministério da palavra, é importante entender que, por exemplo, numa reunião, ou numa pregação, ou qualquer coisa assim, não se pode querer que todos falem, tipo na reunião, né? Um irmão outro dia escreveu preocupadíssimo, porque os irmãos queriam que ele falasse, a reunião só tinha ele e mais um irmão na reunião, né? E só o outro falava e depois ficava esperando que ele falasse também, mas ele falou que ele não tinha condições de falar, porque ele não se sente, né? Claro, nem todos têm dons de ministério. Então é errado forçar os irmãos a ministrar a palavra. É errado. É errado. É que nem você querer que você tem uma banda e você convidar o cara lá da esquina para vir cantar ou tocar instrumento, mas ele não sabe. Não, você vai sentar no piano aí, ó. Manda ver. Mas eu nunca toquei piano. Não importa. Você tem que ajudar. A banda tem que ter um pianista. Você tem. Não funciona assim. Então, na reunião da Assembleia, no ministério da palavra, são os ministros da palavra é que devem ministrar. Não qualquer um. E ainda assim, para as reuniões da Assembleia, vale o que é dito também para os ministros dos bens materiais. Porque ministrar a palavra é ministrar bens espirituais, ministrar alimento espiritual. Não é? E como era feita a escolha de um que ia ministrar, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3, ele dá as instruções do presbítero ou do ancião, e a partir do versículo 8, ele vai falar assim: da mesma sorte os diáconos. Quem são os diáconos? Os diáconos são os que ministram, ou administram e ministram os bens materiais. O dinheiro, o alimento, toda ajuda. Da mesma sorte, no versículo 8, da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, e isso é sério, porque eles vão cuidar com dinheiro, né? Eles vão lidar com dinheiro, e se for cobiçoso, vai acabar metendo a mão. Versículo 9, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Reparou? Sejam primeiro provados. Então tem aí, como você vai fazer numa empresa, você tem 30 dias de experiência, para ver se você serve naquele trabalho. Depois é que eles contratam você. A mesma coisa com os diáconos. Agora, se nós estamos falando dos diáconos que ministram bens materiais, ou lidam, ou administram os bens materiais numa assembleia, quanto mais aqueles que vão administrar e ministrar os bens espirituais. Porque se um irmão novo, por exemplo, que é recém-convertido, que além de não ter um dom de ministério da palavra, ele ainda não foi provado, não é conhecido dos irmãos, se ele abrir a boca e trazer uma má doutrina, isso aí é tipo da coisa assim, depois que soltou o cheiro, você não consegue recolher o cheiro, né? Você não consegue trazer de volta o cheiro. Então, por isso, os que ministram precisam ser primeiro conhecidos dos irmãos. Por isso é que a gente prefere não
não convidar pessoas para ministrarem quando a gente não conhece as pessoas. Ou mesmo alguém que chega na reunião e não está em comunhão, ninguém sabe exatamente quem é, ele confessa que é cristão e tudo mais, que é irmão em Cristo, tudo. E de repente abre a Bíblia e começa a falar. O que fazer, né? Bom, para não atrapalhar o andamento da reunião, a gente espera pacientemente que ele termine de falar. E nesse meio tempo, se ele soltar um cheiro ruim, pede por gentileza, você podia ficar em silêncio agora para a gente conversar umas coisas depois? Então, educadamente e respeitosamente, pede para ele calar a boca, né? Seria em outras palavras, porque ele soltou um cheiro ruim no meio né? Ele trouxe má doutrina. Agora, se ele falou, leu um versículo, só alguma coisa, deixa quieto, depois da reunião, chama num canto e fala assim, irmão, o costume nosso aqui é a gente primeiro conhecer os irmãos que ministram para ter, né, o devido cuidado e tudo com o ministério da palavra. Então, mas não é algo como qualquer um que chega pode sair falando, não, de jeito nenhum, porque hoje o mundo cristão está tão cheio de má doutrina que você nunca sabe o que o cara vai trazer. E depois que soltou, não dá para recolher, né? A gente sabe muito bem disso. Agora, como que continua aqui? Voltando lá ao nosso capítulo de 1 Coríntios, capítulo 12, perdão. 1 Coríntios, capítulo 12. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. No versículo 4, ele está falando de onde vem a capacitação ou o poder para executar um dom ou uma manifestação. De onde vem? Ora, há diversidade de dons ou manifestações, mas o Espírito é o mesmo. Então a capacitação vem do Espírito. No versículo 5, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então no versículo 5, ele tá falando de onde vem a direção ou a autoridade para ministrar aquilo que aquilo que o Espírito Santo nos apresentou. A autoridade vem do Senhor. Então, primeiro, é a fonte. Segundo, a autoridade. Não é? Em terceiro lugar, a diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, o versículo 6 vai falar que acima de todos, nessas operações, ou acima de todas essas operações, a supremacia de tudo isso pertence a Deus, que vai ser também o responsável pelo resultado de tudo isso, como isso vai afetar os crentes, como vai afetar a Assembleia. Então, o Espírito Santo é o poder, a fonte, né? O poder para executar. O Senhor é a autoridade com a qual nós executamos. E Deus é o que fecha tudo, o que está acima de tudo isso, controlando todas essas coisas. Então, esse é o sentido aqui. Este é o sentido dos 4, 5 e 6. Agora, o versículo 7 é um versículo que eu uso muito. Eu uso muito porque eu sempre recebo muitas perguntas ou comentários. Mário, eu sonhei que tinha um bicho debaixo da cama que saiu voando e depois me agarrou e me jogou para cima, inventando agora, tá? Inventando. Mas aí eu leio esse versículo, eu falo assim, isso foi útil para você? Então não vem do Espírito. Ah, mas lá na igreja, a pastora falou, papapi, papapá, papapá. Qual a utilidade disso que ela falou? Ah, não tem nenhuma, então não vem do Espírito.
Porque qualquer coisa, qualquer manifestação do Espírito visa uma utilidade. Uma utilidade. Então sempre pergunta, quando alguém fala assim, nossa, o Espírito Santo me dirigiu a subir num poste. E qual a utilidade disso? A não ser que você trabalhe na companhia de eletricidade e foi lá para trocar os fios, né? Mas qual a utilidade disso? Nenhuma. Então não é do Espírito Santo. Não queira colocar na boca do Espírito Santo qualquer devaneio da sua mente, qualquer embriaguez que você teve, que você viu, né? Eu vi um vulto, a pastora falou, o pastor disse tal coisa. Legal, e qual a utilidade? Não tem utilidade, então esqueça. Não vem de Deus. Não vem do Espírito de Deus. Percebe? Se você analisar tudo que se faz no meio pentecostal, com essa pergunta, qual a utilidade disso? O cara estava lá, o Espírito Santo tomou ele e ele começou a dançar na igreja. E qual foi a utilidade disso? Nenhuma. Então é muito importante usar esse versículo, que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, não para o que for inútil. Não para o que for inútil. E aí continua, né? O versículo 8 agora, né? Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Então uma pessoa, para falar coisas com sabedoria, ela tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. Isso serve para conselhos, para qualquer coisa. Então, é muito importante, quando você precisar de conselhos, procure um irmão, ou uma irmã, né, dependendo do tipo de conselho que você vai precisar, que seja alguém que você sabe que tem uma vida espiritual, que tem uma vida de devoção ao Senhor, que tem um bom conhecimento da palavra de Deus, para ele trazer um conselho, ou ela trazer um conselho com sabedoria. Quando eu falo ela, é porque em Tito, no capítulo 2 de Tito, Tito foi instruído por Paulo a instruir as irmãs mais velhas, mais idosas, a ensinarem as mais novas. Ensinarem questões relacionadas à vida, ao casamento, aos relacionamentos, à criação de filhos. Então, esses assuntos, uma irmã deve sempre procurar uma outra irmã mais velha, mais experiente na palavra, para aprender dela. Não é bom que ela procure um irmão. Para conhecimento da doutrina, então procure um irmão, porque o sentido será ensinar a palavra de Deus, ensinar a doutrina. Mas para questões pessoais, amorosas, de relacionamento com o marido, de criação de filhos, procure uma irmã mais velha, uma irmã idosa. E uma das razões disso é que o envolvimento de um irmão com uma irmã que às vezes está passando por dificuldades, está fragilizada por problemas de casamento, fragilizada por marido que abandonou ou qualquer coisa assim, e um irmão servir de conselheiro para ela, dificilmente ele vai deixar a carne dele em casa quando ele for aconselhar essa irmã. Então, a sabedoria de Deus já mostra que é função de irmãs mais velhas ensinarem as irmãs mais novas. Nesses assuntos pessoais. Não necessariamente assuntos de doutrina, mas nesses assuntos de questões de necessidades pessoais. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.